Olá, muito boa noite a todos. Hoje estamos para mais um live. Olá, boa noite, Tiana. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Hoje vamos para mais um live. Hoje falar de endometriose e doença funcional gastrointestinal. Quem vai estar connosco é o Dr. José Pedro Rodrigues, um grande amigo. A ver se aguardamos que ele hoje acabou de criar o Instagram, por isso vamos ver se aparece aqui. Que aguardamos um bocadinho, está bem. Estamos agora com um grupo de lives com convidados especiais, falar de vários temas. Falámos a semana passada com o Dr. Carlos Bel sobre tiroide e infertilidade. Hoje vamos falar de endometriose e doença funcional gastrointestinal. A endometriose é uma das perguntas que me perguntam com muita recorrência, afeta uma porcentagem significativa das mulheres com infertilidade, tem uma prevalência de 10% nas mulheres de idade reprodutiva. Eu já fiz um live sozinho sobre endometriose. Vou começar por uma parte teórica, a explicar o que é endometriose e as teorias de endometriose, e depois entrar propriamente no tema do live das manifestações gastrointestinais e doença funcional da endometriose. O José Pedro Azevedo Rodrigues ainda não surgiu aqui. Deixa-me só ver se consigo arranjar alguma alternativa a ele. Entretanto, falei com ele há pouco. Deixa-me ver se alguém... Vou-lhe mandar uma mensagem pelo WhatsApp, a ver se consigo falar com ele enquanto estamos aqui. Eu já tinha testado antes, nós testámos aqui todos. Peço desculpa, só que às vezes... Aguardamos só um bocadinho. Conceição, deixa ver. Aguardamos se ele aparece. O Zé. Acho que ele está a falar ao telefone, já está aqui a resolver. Entretanto, eu vou dando um bocadinho quais são os próximos planos. Há uma iniciativa que eu queria desenvolver agora no Natal, na época festiva, que ainda está em curso. Para a semana dou novidades, está bem? Que é uma coisa assim diferente, fora do normal. Para a outra semana, dia 20, que está no plano, é falar com a doutora Ana Karina Portugal, que é uma fisioterapeuta, que trata de doenças do pavimento pélvico, de recuperação, a vigilância pré-pós-parto, recuperação pós-parto, e objetivamente na área da fertilidade há uns tratamentos que ela faz tem a ver com a dispareunia, dores quando se tem relações, e há mulheres que impossibilitam e que não conseguem ter relações devido a esse motivo, e que ela faz umas sessões e faz uns tratamentos muito específicos para isso, e que às vezes até uma indicação para inseminação, e que às vezes passando pela Karina antes até conseguimos prevenir propriamente as técnicas de procriação medicamente assistida, está bem? Por isso, para a semana, vamos estar com a Ana Karina. Depois vamos haver aqui uma pausa entre o Natal e a passagem de ano, está bem? Depois voltamos em janeiro com mais umas iniciativas giras. Eu espero até lá fazer mais outras coisas. Mas, basicamente é isso. Qualquer dúvida que tenham, mesmo de lives anteriores, perguntem, está bem? Acho que me falta responder a 8 perguntas, pelo menos na minha lista. Perguntas que espero ainda conseguir responder hoje, que eu tenho recebido. E o Zé não está aqui ainda a aparecer. Deixa-me ver se consigo. Fazemos assim. Eu peço desculpa por estar com este tema, mas o Zé já era para... Deixa eu ver se eu consigo convidar por aqui.
ver se eu consigo enviar pedido. Assim consegue já aguardar JM Azevedo Rodrigues. Deixa ver se eu assim consigo que ele aceite. Senão eu tenho mesmo que desligar e voltar a ligar, está bem? Aguardar por. Aguardar, já está. Aceitar. Zé, já vi que me estás a ver. Aceita o pedido, se faz favor. Há de aparecer uma coisa, de aparecer tipo. Ora bem. Conseguimos. Pronto. Olá Zé, tudo bem? Tudo bem, como estás? Estava aqui com os problemas informáticos, Não, mas acho que a situação já está composta e já resolvida. está resolvida. Olha, Então, já comecei a apresentar-te. O José Pedro Rodrigues é um gastroenterologista, um grande amigo meu, que trabalha no Centro Regional de Lisboa Ocidental, no Egas Muniz, não é? Egas. É isso, pronto. Ele exatamente. hoje está de prevenção, por isso se surgir alguma coisa assim fora do normal, pronto, Uhum, temos que interromper o nosso live, mas esperamos que não. uhum. E também trabalho boa, em que é o coordenador de doença funcional, agora iniciou as funções nos últimos meses. E nos doentes com endometriose apresentam muitas vezes queixas gastrointestinais. Dentro das queixas todas ginecológicas, a gastrointestinal é logo de seguida a queixa mais comum. O que é que eu proponho, Zé? Faço uma introdução teórica da etiologia da endometriose e depois falávamos um bocadinho da correlação endometriose, queixas gastrointestinais, doença funcional, que muitas vezes recorrem à tua consulta. Dentro da endometriose, o sintoma mais comum é a dor. Tanto dor com a menstruação, dor fora da menstruação, dor a ter relações, dor a urinar, dor a evacuar, são tipo os 5 Ds, disquesia, disparena, dismenorreia e dor pélvica crónica. Esses 5 grandes teorias, uma delas que não há nenhuma teoria que explique claramente desculpem lá que eu estou aqui com o WhatsApp aberto e sempre a cair mensagens. A teoria, não há nenhuma das 4 teorias que justifique todas as causas da endometriose, mas uma delas tem a ver com a menstruação retrógrada. O que é a teoria da menstruação retrógrada? É que quando no ciclo menstrual, quando ocorre a menstruação parte do sangue do cavidade endometrial, vai pelas trompas e aloja-se no pavimento pélvico. Há uma das imagens que eu até mostrei, uma imagem muito semelhante. Vou virar a câmara, Zé, eu às vezes faço isto. Entretanto, aqui. Por exemplo, nas teorias da menstruação retrógrada é que quando ocorre a menstruação há sangue que sai pelas trompas e aloja-se depois tanto no fundo de saco posterior como no fundo de saco anterior. O fundo de saco anterior, onde temos queixas urinárias que afetam a bexiga, o posterior, ao nível do retossigmoide, temos as queixas gastrointestinais. Depois podemos ter as manifestações todas extrapélvicas associadas à teoria da iatrogenia, metaplasia celómica e aquelas teorias que nós falámos todos no primeiro live. E quem estiver interessado em saber objetivamente as 4 teorias, veja o live anterior. Mas, objetivamente, as queixas gastrointestinais, a dor a evacuar, às vezes retorragias e aquela dor incómodo generalizado, dor lombar, às vezes é uma das queixas que eu referencio para gastroenterologistas. E Zé, e o que é que às vezes, quando chegam mulheres com endometriose com estas queixas, qual é que costuma ser a tua abordagem? Bom, bem, primeiro obrigado Zé pelo convite, é sempre um prazer ver-te, pronto, quer dizer, é sempre um prazer ver-te mais próximo, não é? Agora aqui na Câmara também e poder discutir e debater aqui este tema contigo. Pronto, é assim, a endometriose e o envolvimento digestivo do cólon, particularmente do cólon pela endometriose, ocorre em cerca de 10% das mulheres com endometriose. Pronto. Quando a maior parte delas ocorre onde tu disseste, naquela localização que é ali entre a transição entre o reto e a sigmoide, é o sítio mais frequente e aquilo funciona, portanto é o que estamos aqui a ver e pela tua imagem, como tu mostraste bem, tipicamente elas cresce de fora para dentro do intestino. Pronto. E o envolvimento mais profundo, ou seja, de camadas camadas musculares, porque o nosso intestino é revestido primeiro por uma serosa, que é o que nós chamamos o peritoneu,
e depois temos então a camada muscular a seguir, e portanto aqui é este envolvimento da camada muscular que pode associar-se a alguns sintomas, exatamente que foste falando, a questão da dor abdominal, a alteração do trânsito, e depois em envolvimentos mais profundos, em que são mais zonas mais superficiais do intestino, então podem causar, em raros casos, hemorragia, ou mesmo obstrução do intestino, pronto, por um nódulo. Qual é a questão? Estes últimos que eu falei são muito pouco frequentes, são situações muito pouco frequentes. Em relação aos restantes, já são manifestações mais comuns. E aqui é que temos a nossa... entramos aqui num tema problemático, que é: será que estes nódulos são a causa dessas manifestações digestivas, ou seja, da tal dor abdominal, alteração do trânsito, etc., ou não? Isto porquê? Temos que perceber que a causa mais frequente deste tipo de manifestações são causas funcionais, ou seja, não estamos a falar de doenças que são as chamadas doenças de disrupção, de alteração daquilo que é o normal funcionamento entre o nosso eixo cérebro, intestino e microbiota. Pronto, enquanto temos aqui uma ausência de um equilíbrio neste eixo, então pode haver uma manifestação digestiva sem que haja claramente uma doença objetivável, não é? Sim. E isso é muito mais frequente. Para teres uma ideia, as doenças funcionais atingem até 40% da população mundial. Pronto. E se falarmos naquilo que é o intestino irritável, pronto, que é aquilo que é o que mimetiza mais, a condição que mimetiza mais exatamente a endometriose, atinge cerca de 10%. Estamos a falar de prevalências muito altas, não é? E para além disso, aí tu saberás melhor do que eu, que as doentes com endometriose, muitas vezes, devido à sua condição crónica também, muitas vezes também estão confrontadas com esta dificuldade que é de lidar com a doença, com alguma necessidade de algum tipo de apoio psicológico, etc., em que pode realmente, portanto, haver aqui mais um fator de confusão, não é? Associada aqui ao potencial aparecimento de uma causa funcional. Portanto, são duas doenças que têm um grande impacto na qualidade de vida das doentes. A endometriose, as doentes, quando nós fazemos os questionários qualitativos, dão um grande impacto na pior qualidade de vida, e todas as doentes com síndrome de intestino irritável também têm um grande impacto na qualidade de vida, e que às vezes parecem que são duas coisas, que é a mesma, mas podem ser coisas separadas. Exatamente. Uma das coisas que estavas a dizer era que aqueles casos mais graves, nós, por exemplo, quando temos os casos de endometrioses profundas, outra das coisas e eu já falei também num live anterior, que nem todas as endometrioses têm indicação cirúrgica, pronto. E as indicações cirúrgicas cada vez são mais específicas, e se nós conseguirmos controlar as coisas medicamente, melhor, principalmente antes de qualquer tipo de tratamento. Mas claro que há casos que é necessário cirurgia, e quando pedimos ressonância, em que há invasão do nódulo retrovaginal, com invasão do intestino, nós às vezes pedimos colonoscopia, e nas colonoscopias, quando vocês depois fazem biópsia, se houver invasão, é quando nós falamos com a cirurgia geral, porque vamos precisar provavelmente do apoio da cirurgia geral, mas isto são os casos mais complexos de todos que falaste. A maioria dos casos são esses, em que aparece que é um endometriose versus doença. Às vezes acaba por funcionar de forma como um bocadinho como um achado. Isto é um bocado às vezes como aquela questão da vesícula, não é? Em que a indicação para colestectomia, né, para tirarmos a vesícula, tem que ser clara, não é? Se vamos entrar às vezes em condições, em situações que não são claras, porque as pessoas assumem certo tipo de queixas e atribuem certo tipo de queixas à doença da vesícula, que depois não é, depois tiras a vesícula e na realidade as queixas continuam lá, não é? Pronto, portanto... e esse é o nosso principal risco. Portanto, vamos estar a oferecer uma cirurgia que pode ter complicações, e tu isso saberás com certeza bastante melhor do que eu. Por uma cirurgia neste contexto é uma cirurgia potencialmente complicada, com risco de recorrência também, e portanto temos que selecionar muito bem os doentes. Como tu disseste, a colonoscopia tem um problema neste contexto, que é a colonoscopia, como a doença cresce de fora para dentro, o que acontece, e nós na colonoscopia é um tubo que vê por dentro. Pronto, aqui. Exatamente. Nós. Esta zona aqui é que afeta. Quando afeta a parte de dentro, é quando já é uma doença extremamente avançada.
Exatamente, portanto, imagina, nós na colonoscopia é um tubo que introduzimos pelo reto, portanto, vamos por dentro do intestino, exatamente. Portanto, quando nós conseguimos ver esse nódulo, e então retirar material para biópsia que dê realmente que seja um nódulo de endometriose, então, de facto, provavelmente já é uma doença bastante mais, com um envolvimento intestinal bastante mais complexo, e que nesses casos devemos sempre discutir de forma multidisciplinar essa opção. Há sempre aqueles quadros, em caso, obviamente, de obstrução intestinal ou de dor realmente refratária à terapêutica, que nós inicialmente tentamos, e muitas vezes tentas medicamente abordar os doentes, então, nesses casos, são casos em que nós ponderamos a cirurgia, e se de facto for bem selecionada, a cirurgia pode dar muita qualidade de vida a estes doentes e resolver muitas vezes problemas que nós não conseguimos resolver medicamente. Agora, a questão que se coloca e que é importante aqui primeiro que perceber é fazer realmente uma história clínica adequada, perceber bem onde é que está a doença e qual é que é realmente, se tem esse perfil mais invasivo ou não, e percebermos se não estamos perante queixas de causa mais funcional e, portanto, que têm uma abordagem própria. Aí nós tipicamente temos abordagens iniciais, obviamente temos que abordar promover um estilo de vida saudável, alimentação saudável, equilíbrio no exercício, eventualmente o uso de probióticos, depois temos usos de antiespasmódicos, medicação antiflatulente, depois temos várias outras opções terapêuticas para casos mais refratários, não é? Mas é importante primeiro, de facto, que tenhamos a noção que é muito mais prevalente as doenças funcionais e que muitas vezes, e se nós ficarmos na dúvida, de facto, que aquela condição e o nódulo de endometriose não é bem, ou muito provavelmente não é responsável pelas queixas, temos que ter muita cautela no tipo de abordagem que vamos oferecer ao doente. E, portanto, obviamente que aí oferecer uma cirurgia que pode ter implicações major é uma solução subótima. Pronto. Portanto, aí acho que aí é a importância da multidisciplina, sermos multidisciplinares e podermos ver os casos e discutir caso a caso. Agora, a minha questão, sim. Geralmente nos centros de endometriose, e é o que falaste, é multidisciplinar. É o imagiologista, é o gastroenterologista, é o urologista, é o cirurgião geral, é o ginecologista que depois decidir a melhor estratégia para cada doente. Porque uma das coisas que esta doente é refratária. Uma das perguntas que fizeram foi relativamente a isso que estavas a falar e queria que abordasse mais um bocadinho, que era sobre a terapêutica que faz os doentes com doença funcional. A melhoria não é imediata, ou seja, não há nenhum medicamento que seja assim extraordinário que de um momento para o outro consigas trazer uma melhor qualidade de vida, ou seja, às vezes tens vários steps dentro de cada... Sim, nós... o que acontece, há um aspecto que em termos de... há aqui um aspecto já agora que estavam aqui a falar também aqui numa das perguntas que eu fui vendo aqui e que já antes de entrar aí nesse assunto, há um aspecto que nós temos que pensar quando falamos em envolvimento intestinal por endometriose e que nos poderá apontar que eventualmente as queixas de facto estejam associadas à própria nódulo de endometriose, é o caráter cíclico das queixas, o potencial caráter cíclico com agravamento, exatamente, com o ciclo menstrual e eventualmente a questão da dispareunia também, porque muitas vezes, exatamente pela posição do nódulo, do nódulo ser frequentemente a nível da transição hetossigmoideia, tipicamente também se associam a envolvimento dos ligamentos uterossagrados com subsequente dispareunia, portanto dor durante as relações sexuais. Portanto, se houver aqui esses fatores também associados, podem ser um bocadinho indicativos de facto que as queixas possam estar mais associadas
aqui também a esta condição. Agora, de facto que isto tem que ser sempre visto caso a caso, não é? E tem que ser sempre, são sempre casos complexos e que não é preto nem branco. Pronto. Em relação a estes aspectos da terapêutica dos doenças funcionais do intestino e como é que nós abordamos também esses casos. Pronto, isso aqui é, obviamente, que entramos num mundo, não é? E a abordagem terapêutica, exato, é um bocado um mundo, pronto, mas é um mundo, pronto, complexo, e temos que ver, primeiro temos que perceber que não há uma terapêutica standard para toda a gente, necessariamente. Temos que ver com quem é que estamos e perceber bem o contexto e perceber qual é que é o sintoma principal. Primeiro, há um aspecto que é fundamental, que é oferecer um diagnóstico positivo. Ou seja, é importante que não se entre num desequilíbrio de meios complementares diagnósticos excessivos, porque isso só causa mais ansiedade, quer no doente, quer no médico. Pronto, em que entramos aqui num eixo em que depois não conseguimos sair. Depois de fazer esse diagnóstico positivo, promover hábitos de vida saudável. E isso passa por exercício físico regular e passa por uma dieta, e aí podemos eventualmente ajustar e fazer algum tipo de dieta em que recorremos a alimentos que fermentam um bocadinho menos no intestino, pode ser útil a evição da lactose, etc. Pronto. Aqui já entramos aqui num campo um bocadinho mais da nutrição, e aqui o nutricionista pode nos dar muito apoio e dar um apoio importante neste aspecto para definir planos nutricionais equilibrados, também para evitar demasiados cortes. Depois entramos a seguir num outro campo, que é o campo mais da terapêutica farmacológica. Pronto, aqui podemos tentar modular um bocadinho a nossa microbiota com recurso a probióticos, e aí parecem ser particularmente úteis nos sintomas da dor abdominal, naquela distensão. Poderão fazer ciclos de probióticos, poderão ser úteis. Depois agora vai depender um bocadinho do outro, qual é que é o sintoma que mais incomoda o doente. Poderás utilizar, por exemplo, no caso da dor abdominal, os tais antiespasmódicos, que só vão falar, os do Spatal, o Spasmomeno, o Normatal, pronto, que são medicação antiespasmódica que reduz o espasmo, portanto, e potencialmente reduz a dor, e depois medicação ou para a diarreia ou para a obstipação, consoante seja o caso. O sintoma mais comum. E o sintoma principal. Outro aspecto importante é que, obviamente, é preciso sempre fazer, e antes de iniciar qualquer medicação, obviamente, é preciso fazer uma abordagem mínima e perceber se não estamos perante uma doença orgânica, não é? Ou seja, temos que fazer uma avaliação sumária, dirigida, e perceber se não tem uma doença orgânica. E aqui é que a endometriose pode ser particularmente tricky, não é? Porque depois ficamos numa situação às vezes complexa, em que temos que perceber se as queixas do doente, de facto, e as queixas da mulher, neste caso, pronto, é condicionada pelo próprio nódulo, e portanto aí estas dicas poderão ser úteis, mas a avaliação tem que ser muito mais profunda e muito mais multidisciplinar. E depois temos os restantes, temos as restantes outras causas, pronto, que depois tínhamos que ver, causas inflamatórias, tumorais, etc., mas pronto, que acabam de também ser menos frequentes. Principalmente para a idade das mulheres em que surgem com relação à endometriose e doença gastrointestinal. Uma das perguntas que fizeram aqui relativamente era com a questão das aderências. Efetivamente, quando se fala de cirurgia de endometriose, um dos planos que se põe é sempre de aderências. As aderências muitas vezes estão associadas à dor. Muitas vezes esta questão das doenças funcionais em si, é um bocadinho avaliarmos sempre se as aderências e se a cirurgia melhora ou não, mas como o Zé estava a dizer, avaliar bem, descartar doença orgânica ou ver se doença funcional ou síndrome de intestino irritável que se correlacione com as queixas de endometriose. E diz-me uma coisa, já agora vou-te perguntar aqui também um aspecto. Em termos de a tua experiência, eu já tive alguns casos, e a tua experiência com a terapêutica hormonal nestes casos? Nós geralmente, dentro dos doentes com endometriose, dividimos em dois grupos: os doentes que pretendem engravidar e os doentes que não pretendem engravidar. Os doentes que não pretendem engravidar, a terapêutica hormonal é mais utilizada, seja com a pílula normal, seja às vezes há uns artigos que melhoram com a colocação de dispositivos intrauterinos de levonorgestrel, que melhoram um bocadinho a libertação e os queixas pélvicas melhoram, mas qualquer uma das terapêuticas hormonais é alternativa. Às vezes, antigamente usava-se muito terapêutica
só com prostatativos. Atualmente, as queixas só de prostatativos também estão mais associados a queixas mais de dispareúnia. Por isso, Uhum. fazer uma pílula conjugada com estrógenos e progesterona é perfeitamente Uhum. real e uma alternativa viável. E, Uhum. objetivamente, a terapêutica hormonal não, as lesões que já estão associadas à endometriose não as reverte. O que é que isso impede? É que impede que haja uma progressão da doença. Mas se já temos uma Uhum. mulher com nódulo de sete retrovaginal, queixas gastrointestinais, queixas urinárias, um endometrioma, que são uns queixos nos ovários de 5 centímetros, 6 centímetros, é altamente improvável que melhorem com Com qualquer terapêutico, método pois. hormonal. Ou seja, nesses Ok, casos ok. graves, faz-se a cirurgia e depois opta-se por terapêutico hormonal. Se nós temos aqueles casos mesmo muito, muito, muito severos, pode-se usar agonistas ou antagonistas da GNRH, geralmente Uhum. são injetáveis, em que dão uma supressão, uma espécie de uma pseudomenopausa, em que põem os níveis de Uhum. estrogénios basais para que depois repor um bocadinho, e já é muitas vezes utilizado pré-cirúrgico, para depois manterem Uhum. uma pílula, mais comum é usarem pílula normal, uma pílula Pois. contraceptivo hormonal combinado. Pois, Portanto, por acaso os casos agora que me relembro, os dois casos sim, que me relembro, assim, com envolvimento tubo digestivo da endometriose, sim, assim, assim mais recentes, de facto, um deles foi com terapêutico hormonal, ficou com sintomas com controle razoável, sim, mas lá está, também simultaneamente foram utilizados fármacos antiespasmódicos para sim, reduzir, pronto, que também lá está que usamos para a doença para funcional. a doença funcional e pronto, não nos podemos esquecer que as doenças são um contínuo, não é? Sim, E há muitos mecanismos fisiopatológicos que são comuns às várias doenças e, sim, portanto, os fármacos poderão ser também úteis em termos de controle da dor sim. nesse contexto. E, de facto, ficou razoavelmente bem, mas houve um outro caso, que esse aí relativamente recente, Uhum. com um envolvimento ileal extenso e que esse condicionava mesmo a oclusão, obstrução, e pronto, e teve que ser operado. Sim. E a doente foi operada e com a cirurgia ficou bem, pronto, ficou pelo menos sem dor. E sem episódios oclusivos. Portanto, a ideia que eu fico sempre é que, de facto, a terapêutica hormonal acaba por ser mais para impedir, muitas vezes, progressão Progressão. exatamente, do que Exatamente. tanto para resolver um problema de base. Sim, Pronto, ou seja, se for uma doença severa, dificilmente vamos ter sim, um resultado sim. pronto, satisfatório apenas só com terapêutica hormonal. E muitos doentes que chegam já são aqueles doentes refratários a tudo e que às vezes a cirurgia que fazem, Uhum, pá, já são raros a ver com ileostomias, colostomias, essas coisas mais complexas que fazem, mas é uma uhum, minoria de doentes. A maioria de doentes com pílula conseguimos controlar os sintomas e com alguns medicamentos que falaste há pouco de doenças funcionais prescritos pela gastro uhum, consegue controlar e trazer melhor qualidade de vida. Pronto, ok. nesta semana, a última pergunta que nós tivemos foi a questão foi essa aí dos medicamentos e se havia algum medicamento específico para a endometriose e queixas gastrointestinais que melhorasse. Já sabemos que é um conjugado e cada doente é um doente. Uhum, uhum. E pronto, o resto era mais ou menos o resumo que eu tinha. Achas que havia assim, mais alguma coisa que queiras acrescentar, Zé? Eu acho que acho que não, eu acho que é importante é realmente em caso de dúvida, de Sim. facto, ser abordado, é ser corretamente avaliado, Uhum. pedir sempre o parecer, é uma condição que vale muito a pena a comunicação e é Uhum. fundamental a comunicação entre a gastroenterologia e a ginecologia, Uhum. e pronto, e aqui outras áreas que também poderão e têm um papel importantíssimo, a nutrição, etc. Portanto, temos aqui todo um trabalho multidisciplinar a fazer, de maneira realmente a podermos oferecer a melhor abordagem aos nossos doentes, sem ser, nem ser, não, nem protelar tratamentos necessários, nem ser demasiado invasivo se tem necessidade e poder condicionar risco associado. Sim. Olha, Está bem? obrigado, Zé, por estares presente. Nada, era Para essa. quem nos Pronto, esteve a ver olha, já muito sabe, obrigado. o Zé pode me encontrar no Egas Mis ou então no Hospital das Lusíadas, doença Pronto, funcional, é obrigado, a Zé. especialidade do Zé. E pronto, Então muito vá. obrigado, até à Olha, um próxima. abraço. Espero que tenham Está bem? gostado. Um Vá. abraço, Porta-te bem. boa Vá, adeus, semana. Zé. Tchau, Tchau. tchau. Adeus. Pronto, desejo-vos a todos uma boa semana. Espero que tenham gostado do live com o José Pedro Rodrigues. Alguma dúvida que tenham, disponham e vivam a vida confortável.